Olá, boa tarde a todos! E Inácio, olha aí. Mas tá clareando o coco da cabeça ali, né? Ó, minha juba. Tá baita juba. Vitamina de abacate é bom, né? Muito bueno, muito. Vamos fazer o seguinte, cara, ó. Seguinte, ó. Vou trocar uma ideia aqui. Bater um papo à toa aqui. Bom, né? Vamos ver aqui se eu postei alguma coisa aqui. Internet assim, cara. Será que... Tá, vamos ver aqui se eu acho um. Fiz uns vídeos aí Vamos dar uma olhada lá explicar lá. Eu vou lá no YouTube explicar umas coisinhas que eu escrevo só no rodapé lá. Pera aí. Vamos lá, tem uns negócios que eu quero explicar lá. Pra quem fazer um vídeo sobre isto. Eu faço umas postagenzinhas curtinhas lá, só com o título, né? Então assim, ó, eu fiz um post aqui, ó. Uma curiosidade, né? Todo esse processo, pensa assim, ó. Todo esse processo de salve-se quem puder não bate com o propósito bíblico. Não dá para viver as duas coisas, né? Um salve-se quem puder e uma união. E é exatamente isso que acontece, tá? É exatamente isso que acontece. Eu fiz aqui um post do seguinte, uma curiosidade, né? Em que para aquelas pessoas que gostam de estocar alimento, né? É uma curiosidade, um questionamento sobre isso, uma ideia que me passa na cabeça, tá? Isso está bastante relacionado assim a catástrofes, né? E você já percebeu o nome da a palavra do lugar, tipo despensa, aonde você estoca comida? Percebeu que se chama dispensa, de dispensar? É só uma curiosidade, só uma observação, né? E essa coisa individualista de eu conseguir me isolar e isso envolver finanças e não a Bíblia, sabe? Se eu estou vivendo coisas apocalípticas ou de profecias, e a Bíblia é o caminho para todo mundo e eu não consigo me isolar ou fugir do sistema porque eu não tenho cacife financeiro, entendeu? Então, tipo assim, sabe? Isso não bate muito bem, sabe? A informação não bate muito bem no sentido de que a Bíblia vai salvar. Não, mas você se isola, sabe? Trabalhar todas as coisas é muito interessante, é muito bom, sabe? Então é só uma observação assim, sabe? Essa história de que a Bíblia e daí, mas você compra um terreno aí, você se isola do sistema e você vai viver nos cajibrina aí, você se isola. Isso é bem estranho, sabe? É bem estranho porque é a Bíblia, né? Não é? É comprar uma coisa, fazer, sabe? É horrível. Eu acho que eu não vou falar sobre isso, não. É uma situação bem estranha. É horrível. É horrível. A conduta do ser humano é horrível. Tá, daí eu falei sobre isso. E eu nunca falei, eu acho, sobre a sensação ruim que eu tenho da palavra arrebatados. Arrebatamento. Entendeu? Eu tenho uma sensação ruim
dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Arrebatamento. Parece uma coisa tão animal, sabe? Uma coisa tão... Arrebatamento. Arrebatados. Arrebatar. Parece um fight, né? Uma finalizada no vivente, assim, né? Tipo, tamo arrebatando. Não parece coisa boa. Tamo arrebatamento e pá! Assim, sim. Só uma pequena passada sobre isso, né? Tá certo, então. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos ver aqui uns posts, né? Que eu possa ter feito sobre Nossa. sobre algumas coisas aqui. Aqui tem uma coisa que eu falei, mas muito pessoal, muito como com quem era não é, também não vou falar sobre isso. O sexta, sétima revolução, SNT. Essa verdade, não vai tirar do eu. Sim. Isso aqui é um processo, é uma estratégia, ó. Eu fiz um post aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Fazer um vídeo sobre algumas coisinhas que eu postei aqui. É assim, ó. O fato de eu ser pobre e o outro rico, essa diferença desvalida a Bíblia igual para nós dois. Nisso, por uma sabedoria envolvida, não posso tirar do rico a Bíblia, né? É meio que nem questão de poder, seria um pouco ilógico sair nessa briga, né? Mas a sabedoria ainda daí, mais sabedoria ainda daí é eu abrir mão dela, entendeu? Então, em vez de eu te colocar, eu tiro de mim, entendeu? É mais ou menos como se eu não te impusesse esse método que eu estou usando. A Bíblia é nos imposta, né? Nos imposta. E aí é como se, em vez de eu ficar aqui tentando inverter isso aí em você e falar, não, porque a Bíblia é assim, ou porque eu não concordo, ou não sei o que lá, e alguma coisa dentro do que eu trabalho aqui, então, em vez de eu fazer você largar disso, eu largo disso, tá? E eu largo, né, basicamente. Eu só não largo a parte conveniente, que é para usar contra você. A Bíblia é para estar a seu favor, né? Então tá bom. Nisso, 1 bilhão de coisas acontecem, e essa atitude mostra algo muito sábio neste fato, né? De eu abrir mão e não insistir que você abra, né? É uma estratégia que eu uso, né? Eu tenho aquele post de novo aqui, ó. Eu já sei, eu anotei uns Whats, vou lá dar uma olhada. Eu tenho uns Whats aqui para nós conversar um pouquinho. Pera aí, vamos ver aqui. Quiriri. Fazer um vídeo intitulado Fodendo a Mecânica Quântica. Por causa do binário zero. Eu já fiz isso aqui ontem. Eu mando a informação inteira em tese negativa, se discorda. E você ainda vai conseguir dividi-la. Tá. Não, isso aqui já foi falado, não é o caso também. Tá, aqui. Aqui é o negócio. Onde é que tá? Acho que é aqui, ó. Então o que há é um baita falso poder de decisão. Acho que isso é interessante. Do homem. Isso começa já a se ver pelo aquisito de trabalho. Eu nem decido trabalhar, eu sou obrigado e não consigo decidir não trabalhar. E daí
Nisso tem a ideia daquele não, que parece que não é aquele não que te defende. O não que te defende, ele não te defende, porque o verdadeiro era esse que você não pode dizer para o trabalho, ou seja, você não pode dizer não vou trabalhar, e seria essa a decisão. O que acontece? Muda um pouco daquele não que você diz facilmente. Nós temos um certo método ou uma certa característica humana de sempre colocar assim uma coisa, vamos supor assim, decidir é bom. Isso é nosso, ó, decidir é bom. As suas decisões são importantes. Decidir coisas positivas, né? É bom. Mas não decidir é uma decisão. E para não decidir, você perde o decidir. Você entendeu? Então, eu vou tentar criar um assunto aqui de uma coisa que eu tenho. É como assim, eu decido e eu não decido. As duas coisas são tuas. Mas ao você decidir, você meio que abre mão do não decidir, né? E ele faz parte da decisão. Para isso você não pode decidir. Se você não decidir, é onde entra o não livre-arbítrio. Não. Você não vai entender o que eu disse aqui. Só tá aqui, ó. É assim, ó. Eu não decido. Eu decido. Esse é o poder de decisão. Tem que ter essas duas coisas. Inclusive de você não decidir. Vamos dar um exemplo. Eu falei sobre um não. Que é aquele que é como se você optasse pelo mal. Ele é negativo. Então não tem lógica você dizer não. Você está com o negativo. Porém ele te defende. Ele te defende. Então, essa defesa é falsa. Porque o verdadeiro não é aquele que você diria para o imposto de renda e para o seu trabalho. Não quero trabalhar. Não quero pagar imposto de renda. Entendeu? Como você não consegue dizer não aqui, nem o sim você consegue. Entendeu? E daí nesse momento você não tem nem o sim e nem o não. Daí você vai fingir que sim. Mas não é que você quer trabalhar, você precisa, entendeu? E quando você precisa, esse eu preciso sim meio... Nossa, é muito complicado, Inácio. Deixa quieto isso aí. É muito complicado que o que eu peguei aqui. Quando eu digo assim, ó, eu preciso sim, o preciso é negativo e o sim é positivo. Porque o preciso é uma necessidade, né? Eu preciso sim não é querer, né? E nem é precisar, e também não é sim. Nossa senhora. Não, deixa quieto. Eu não vou apagar esse vídeo, mas deixa quieto isso aqui. Deixa quieto isso aí. Vamos ver se eu consigo enganjar um assunto aqui, senão eu largo mão. Não tem nada errado. Eu só não tô com preguiça de me expressar, sabe? De ficar buscando explicação. Mas é assim, ó. Vamos supor que eu fale com você. Transa comigo? Aí você vai dizer não. Tá? Aí você vai virar as costas e vai trabalhar. Ou seja, esse não transa comigo não valeu. É mais ou menos isso. Entendeu? É mais ou menos isso. Porque o que valeria se ele funcionasse por não trabalhar. É isso que mais ou menos que eu quis dizer. Agora, ainda bem que eu continuei, né? Continuei, deu para explicar. É assim, dessa forma. Assim, ó. Então, esse não transa comigo não vale. Entendeu? Ele é falso. Por isso que você conseguiu executá-lo. O verdadeiro você não consegue nem executá-lo, e a prova disso está no quesito trabalho. Aí você inverte por sim. Eu quero trabalhar, né?
E você não consegue, porque se você não consegue fugir, você vai ter que jogar um sim. Por mais que muitas pessoas falem que não, nós trabalhamos porque precisamos e tal, mas não é isso que diz. O ser humano, ele enganja a positividade no trabalho. É preciso, faz parte da nossa vida. Isso tá aliviando. Não é como eu coloquei, entendeu? É como eu coloquei que tem que ser colocado. E o ser humano, ele dá uma aliviada. Não, porque precisamos, porque é bonito, é preciso. E isso acaba virando um sim. E é obrigado. É obrigado. É obrigado. E eu não consigo dizer. E eu estou mentindo um falso sim. É obrigado e eu não consigo usar o verdadeiro não. E aqui eu falseio o não. Daí, quando eu falo pra você assim, ó, transa comigo? Então vamos ficar nesse exemplo, porque é bem isso que eu quero dizer, ó. Transa comigo? Você é mulher? Você vai dizer não. Então, esse não vale. Você não está conseguindo me dizer não, entendeu? A prova disso é que você tem que trabalhar. E você teria que dizer não vou mais trabalhar. Se este não funcionar, este aqui funciona também. É assim, é isso que eu quis dizer. Desde o comecinho lá é esse exemplo que eu quis dizer assim, tá? Então assim, aí é por isso que estranhamente, eu disse uns dias atrás que este não volta um pouquinho para trás e o sim vai um pouquinho para frente. Isso ainda é assim. Eu estou dizendo no sentido de que eu disse que o não é uma coisa negativa e como é que ele te defende. Você viu que não te defende, mas te defendeu. Você não quis transar comigo. Então ele funcionou. Tá. Então, o que eu tentei fazer e te explicar não funcionou muito bem, visivelmente, né? Então vamos fazer assim, ó. Imagina isso aqui, ó. Imagina então que você ficou com o não, né? Tá? Aqui, ó. Você vai ver que somos eu e você. Eu fiz o exemplo. Então o que aconteceu? É mais ou menos isso aqui, ó. Eu vim aqui e deu 3. E você não quer transar comigo. Aqui o verdadeiro não. Tá bom? E os dois positivos sim. É isso que eu quis dizer. O que vocês estão vendo? Poder da mente. Tá? O que o poder da mente quer? Que você diga sim para mim. Quando eu dominar a sua mente, por exemplo, ou controlar a sua mente, na síntese que nós temos do mundo, eu vou obrigar você a fazer as coisas para mim. Entendeu? Mas se eu controlar a sua mente, eu não estou te obrigando. Entendeu? Porque controle, você vai ter a sua pungência contra, você percebe isso. Tá, mas eu não fui muito específico, mas vai ficar aqui esse vídeo assim, tá? De alguns minutinhos complementando o assunto aí. O que acontece? Aconteceu isso aqui, ó. Entendeu? Você disse aquele não que você pensa te defender, mas funcionou. Tá? E você não disse o sim verdadeiro. E daí tá aqui no quesito, no exemplo que eu vou te dizer aqui do que aconteceu é assim, ó. Transa comigo? Não. Sobra ou não. Então eu peguei esse mais. Você viu por que eu te fiz você dizer não? Porque eu peguei o mais. Entendeu? E depois de lambuja eu te disse que esse não é falsa segurança tua, mas funcionou. Entendeu? Porque basicamente é um falso negativo. Tá, esquece isso, eu fico incrementando, né? Aí você disse não. Aí eu disse assim: o que prova que esse não é falso
é que você não vai conseguir fazer a mesma coisa aqui no quesito trabalho, está sendo obrigado. E você teria que dizer: não vou trabalhar. Entendeu? Este é o verdadeiro não. A prova de que você não consegue fazer isso e você se obriga a trabalhar, morre essas duas coisas. Porque ao você ser obrigado, você não consegue decidir que sim, e você mente que tem vontade de trabalhar. E acaba virando falseando isso aqui, ó. Falsei aqui e eu peguei aqui. E você está aqui e eu peguei esse mais aqui. E aqui falseou por quê? Porque eu peguei o verdadeiro aqui na forma que eu te expliquei. Entendeu? Para você tornar essas coisas verdadeiras, você tem que conseguir atuar como eu te falei. Ou seja, primeiro faz assim, ó, pega você aqui, pega você aqui. Você não consegue não trabalhar. Você teria que dizer: não vou. Você teria o poder de decisão. Aqui, não foi você que decidiu não transar comigo. Entendeu? Aqui não foi você que não decidiu. A decisão está desse lado aonde você não consegue. E o que explica, o que complementa o fato de ser obrigado? Quando é obrigado, você não tem tempo, você não consegue nem negar e nem dizer sim, porque o fato de ser obrigado veio de outro lado. E se é obrigado, você não consegue nem dizer não e nem sim. Entendeu? Não entendeu, né? Não tem problema, não tem problema. Vai ficar aí este circuito aqui de uma explicação. O que você está vendo aqui? Muitas pessoas com certeza vão sentir medo no futuro do que eu estou falando. Por quê? Porque existe uma coisa que entende-se por poder da mente e controle sobre consciência. Consciência. Por exemplo, assim, ó. A ideia de poder da mente é que você me obedeça, né? Mas isso os alunos na escola já fazem. Isso os seguidores já fazem. Isso os fiéis do pastor já fazem. A sociedade tem essa coisa de obedecer o que o outro manda. O poder da mente, basicamente, eu iria chegar em você ou numa pessoa e eu ia dominá-la. Entendeu? Dominá-la. Ela não ia conseguir dizer não para mim. Entendeu? Ela não ia conseguir dizer não para mim. Vocês veem que o que vocês mais conseguem fazer é dizer não. E eu trabalho o seu não. Por que está tão diferente o poder da mente aqui? Por que está tão diferente do mercado que, em vez de se eu descobrir algumas proezas técnicas da mente, por que eu não faço ele validar, né? E me ajudar a construir o meu canal com mais sucesso? Por que está inverso? Sim, nós sabemos. Vocês vão falar que é religião, que eu xingo Jesus. Não é. Eu já estou pensando nisso como uma desculpa para vocês. Entendeu? E até por quê? Por que eu falo mal de Jesus? Será que eu não sei do poder da mente? Mas por que eu usaria o poder da mente para não conseguir as coisas? Se a ideia é que seria um prodígio positivo e logo eu teria poder sobre as pessoas, ou seja, eu conseguiria... sabe a persuasão? A persuasão é paralelo a um poder sugestivo. Mas, por que eu não faço isso? Então, porque primeiro que nós temos um falso tipo de coisas do poder da mente. Mas vamos ficar por aqui para me explicar. Vamos supor assim, o que vocês imaginam, o que a gente imagina quando se trata de poder da mente? É de controlar, por exemplo, veja bem, eu pegaria e faria uma coisa boa para o mundo, falaria... isso acontece muito em filmes, né? Vamos supor assim, eu faria uma mulher ficar comigo. Vamos pegar um exemplo simples, prático, né? Então, o que eu teria feito aí?
burlado o livre-arbítrio dela. Entendeu? Eu teria burlado o livre-arbítrio dela. Então, esse tipo de evento é puro Satanás. É por isso talvez que eu não consiga dessa forma, ou não queira, tá? Porque não tem como eu, diante de uma história dessa, daí você vai dizer assim, mas a própria hipnose, você já viu a hipnose? Você sabe que o que eu descobri é similar à hipnose, mas por que eu não consigo hipnotizar? Porque a hipnose é a parte grosseira e negativa, ruim das coisas. É o método Satanás. Tudo o que o homem não precisa é ser humilhado. Entendeu? Você vai dizer assim, mas Inácio, é só isso que você faz aí? Mas você é o que mais faz isso aí? Não, eu não humilho ninguém. Você já imaginou, eu vi algumas coisas sobre hipnose e aquele tipo de vulnerabilidade é um baita show. Sabe por quê? Por quê? Vamos supor que existem dois caminhos. Eu falo muito desses dois caminhos. Um é sólido, outro é líquido. Um é rígido, outro é mole. O ser humano só fuiuca, ele só vai aqui no ensinar a dar o peixe. Não, ensinar a pescar. O ser humano, ele vai no ensinar a pescar, ele não vai no dar o peixe. É uma fórmula que eu uso para dizer isso, que é assim. E daí é que nem ele vai no ensinar a dar o peixe. Entendeu? Por isso que ele já inverteu. Melhor que dar o peixe e ensinar a pescar. Entendeu? Porque essa parte do dinheiro é restrita. Então o que acontece? Falando ali da hipnose, por que não acontece uns 50 mil na mão do cara? Tudo é difícil de narrar isso. Tudo o que existe que vem de outro é falso. Inclusive o meu tratamento médico. Entendeu? O que prova isso é o meu trabalho e o meu dinheiro, que ninguém chega por esse lado aqui, por trás, e fala, opa, tá aqui o seu tratamento de graça e mais 5 mil. Esse é o fight para quem quer algo. E daí você vai dizer assim, não, mas 1.000 pessoas eu te mandei, 1.000 pessoas me mandaram 500. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando por uma essência nata do que foi constituído. A minha profissão desvalida o médico, a minha profissão desvalida o padre, a minha profissão diz que todo mais é mentira, inclusive o meu cliente que me contrata. Mas você viu que a imensidão desse pensamento, né? Você vai ver que em prática, neca. Perfeito. Mas você viu a imensidão dessa teoria para a pequenez dessa prática? Não dá para praticar isso. Inácio, como que o médico não vale? Como não tem como? Você precisa ir... Neste momento, é assim que está se estabelecendo. A prova disso é que eu tenho que pagar o médico. A prova disso é que eu tenho que pagar a minha roupa. A prova disso é que eu tenho que pagar para morar, pagar a água. Este evento de eu pagar diz que eu não preciso de ninguém, inclusive nem da onde vem o dinheiro. Porque vem do outro lado o dinheiro. Quando eu presto um serviço e o dinheiro vem de lá no meu bolso, está havendo uma treta.
E você vai dizer assim, você vai entender que está em dois opostos. É colocado assim, né? Não está, humanamente não está, mas é assim. Daí o que acontece? Vamos voltar lá que eu estou dissipando demais. Tem o duro e o mole aqui, ó, o prateado e o pretinho. Aqui é duro. Aqui ninguém vai vir. Eles vão vir aqui, por frente de você. Aqui é onde está o seu trabalho e o seu ganho. Está dizendo que tudo isso aqui onde eles vão vir é inútil. E vão vir para conseguir fazer algum trabalho parecido com o manuseio daqui. Entendeu? Manuseio é alguma coisa relacionada. Não precisa pôr o mais ou menos aqui, sabe? Assim, ó. Ou inverter, não precisa. É alguma coisa relacionada. Por isso que vem aqui. Então assim, por que não vem? Ó, veja bem. Vamos fazer indústrias para o trabalhador ter seu trabalho, seu salário. Está dizendo que daí o cara lá está do outro lado. Entendeu? E basicamente vem tudo daqui do presidente que cria a indústria, que é o homem que vai receber pelo seu... Não, tá, uma coisa está indo daqui e o outro está lá esperando com outro processo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a profissão virou um trunfo, né, na nossa mão. Só que ao mesmo tempo ela é feita a outro. E aí a jogada. Entendeu? As pessoas não estão entendendo, e não vão entender na minha história, que teria que acompanhar tudo, que está se percebendo um cenário. E nós estamos percebendo o vilão, sempre o outro. Vamos supor, no caso de eu e o Ayrton, o outro é o Ayrton. Mas eu e o Ayrton, do Ayrton para cá, eu sou o outro. Isso é para nossas duas batatas assar. Entendeu? Você nunca vai conseguir ser um. E essa é a garantia da obra bem feita. Entendeu? Que daí eu vou estar com este um, dizendo que o outro é o errado, é o 2, no caso é o 2, mas eu sei que de outro ângulo eu sou o outro para ele. Para quê? Para que eu tenha cautela e não seja o fodão. Mas lá também. O problema é que de um lado, na psique humana, tem um lugar de partida e este eu estou mostrando. Mas, sabiamente, somos iguais. Então eu sou o outro. É como se fosse assim, ó. Aí eu chego e me encontro com uma pessoa. Pronto, ali já está Satanás. Enquanto eu estava sozinho, não. Chegou 2. Ele é dele, não é opcional. Não é opcional, entendeu? É uma coisa, é tipo como se fosse uma zona, uma área, ó. 1 e 2. Deu 2, entendeu? O problema é que daí tem esse 2 aqui. Eu não estou falando do dual. O 1 que é 2. Tá? Eu pego por partes. Estou pegando do 2 que é 2 carnal. Eu e mais 1. Nós estamos dando 4 na realidade. Né? Daí é onde acontece... Diacho, um tapa no meu olhos. Caralho, pra pegar a caneta. Aí acontece aquele 3 que eu tentei dizer aqui, ó. Isso eu vou controlar. Sempre quando eu chegar, vai dar 3. Entendeu? Ou 1. Normalmente dá 4. Ou dá 2. Entendeu? 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Ou esquece os sinais de menos, 1 e 2. Esquece os sinais de mais, 1 e 2. Que sempre fica 1. Por exemplo, se fica 1 negativo comigo e 1 positivo com você, ficou 1. Mas o problema é a junção que vai dar 2. Inácio, você está me dizendo que você está conseguindo lidar com o poder da mente nessas fórmulas? Sim. Eu acho que eu nunca fui tão claro nessas ideias de lidar, nunca fui tão claro dizendo que eu consigo lidar com a questão dos neurônios assim. Tá? E então você controla, sim, mas não visivelmente, não conscientemente.
Porque se eu fosse controlar conscientemente, eu tinha que bancar todo mundo e eu não consigo. Você viu? Lembra aquela história que eu conto? Vai bancar tudo? Você viu aquela história do dinheiro? Então, por eu entender isso, eu sei que o dinheiro é um bloqueio para mim. Neste momento está positivo para mim. É um direito dele. O problema é que neste momento eu consegui inverter contra ele isso. E eu me safar. Ou seja, eu controlo em partes. Porque se eu fosse controlar tudo, eu ia ter que alimentar a boca deste. Daí você vai dizer assim, mas peraí, não. Eu já estou fazendo esse papel como pai. E o presidente já está fazendo isso com a nação. Só que é paralelo, é um protótipo da ideia, entendeu? Por isso que eles entram na metade. A mesma coisa que eu estou me esboçando aqui. Então já está o cenário que eu estou falando ao contrário. Da consciência para o inconsciente. O meu está do inconsciente para a consciência. Então, por isso que eu digo assim, ó. Eu vou concluir aqui, mas eu lembrei de uma coisa que eu quero falar agora. Existe uma coisa que a poder da mente faz. É assim, ó. É uma recíproca de dois, tá? Vai haver um entendimento universal com dois. Isso é quase que inexplicável para mim, mas o que acontece? Vamos supor que a minha namorada... Não, vamos supor que uma pessoa... Não vou falar... Uma pessoa fala, Inácio, eu te amo. Ela me fala. Eu vou decidir se é verdade ou mentira. Não é o sentimento dela, entendeu? Isso foi consumado assim. Isso foi me dado e está vindo de lá para cá. Quem me deu esse direito de investir isso foi de lá para cá. Ou seja, é a pessoa para quem eu vou fazer isso que me deu. Por isso que eu falo, é uma recíproca de... É uma coisa quase que inexplicável. E não dá para entender. É como se, assim, ó, vamos supor que uma pessoa chega com todas as coisas. Inácio, eu sou sincero contigo. Eu gosto de você de verdade, de todas as forças. É a mais puro. E essa pessoa, ela é amiga, é verdadeira, não é traíra. Por exemplo, igual a Ayrton, podemos pegar como exemplo a Gabriela. E elas são pessoas boas. Mas neste caso do poder da mente, ele é tão soberano que eu vou olhar para a pessoa e falar, para de mentir, por favor. E será mentira. Eu consigo inverter isso como mentira. E às vezes a pessoa pode... Porque esse é o poder. Aí às vezes a pessoa é a maior traiçoeira do mundo. E eu fiz um exemplo disso aqui. Eu fiz um exemplo disso que eu estou falando aqui outro dia. Com o próprio vírus aí nosso, né? Mas eu não lembro agora, mas deixa eu continuar aqui. Então dá para inverter, entendeu? E eu brinco disso com a minha namorada. Ela demonstra maior... Eu brinco, só que eu brinco, né? Porque eu tô vivendo uma coisa. Aí eu brinco, ela fala, para de mentir, mulher. E ela, não, eu falo, não, eu tô brincando. Para de mentir, você tá mentindo. Na realidade dá para inverter, será mentira, entendeu? E isso tá comigo. Isso tá comigo. Eu vou olhar e daí eu vou ver o mentiroso, o que quer me esganar. Olha, essa é a vantagem. Você viu da onde eu comecei? Para ser justo aqui. Já imaginou o cara que quer me esganar? Eu poder inverter? E já imaginou quem me ama, eu inverti? Você viu que eu me livrei de um problema? Ou seja, é daí que vem a ideia de macumba e feitiços a outro. Para que você possa inverter isso. E você fala, não existe, não acontece. É bom o que você fez para mim. Você pode ver que é diferente do cenário que existe. Tá? É diferente do cenário que existe. É para que liberte o outro. É isso, é bem isso. Na realidade, essa minha explicação identifica o outro como vilão e o liberta ao mesmo tempo. É quase que inexplicável mentalmente e humanamente, né? Nós temos que namorar essa história e estudá-la e analisar com veemência. Mas daí tá lá. Então vamos lá pro rígido e pro mole. As pessoas não vêm aqui, ó, no rígido, tá? Elas não vêm. Por mais que as pessoas começam a entender isso, conscientemente elas vão querer de repente trabalhar isso, vai ficar falso. Você vai dizer assim, não, mas é a minha...
é uma coisa do corpo. Foi instituído que o corpo mente. Não adianta, você pode derramar lágrimas. Você pode derramar lágrimas nos maiores soluços. Eu vou olhar para tua cara e falar, você mente. Você está mentindo. É acima do ser humano, entendeu? É uma coisa que é como se os meus esboços aqui... E lembra que eu narrei a história do mendigo? Que eu briguei com ele, depois fiquei com remorso? Eu estava mentindo. Só que eu não lembrei de falar isso. Claro, eu falava, não, mas você não ficou... Eu fiquei com remorso, mas o meu corpo está mentindo. Eu fiquei com o maior remorso do mundo, mas o meu corpo mentiu. Como? Mas como isso? Né? Você não sentiu verdade? Não dá, cara. Acabou isso. Neutro é neutro. E o que eu falo, o meu corpo vai tentar me sabotar. Porque me partiu o coração, eu fiquei arrasado aquele dia. Aí você vai dizer assim, então quando você estiver chorando, não vou mais me compadecer. Você não vai conseguir, você vai se compadecer. Não é consciente, entendeu? Mas não é a mente, não é o consciente que mente, mas é que agora já se fundiu tudo. E eu só consigo narrar essa história desse jeito. Ou seja, lembra aquele dia que eu chorei, que eu estava aqui todo com remorso? Primeiro, o meu corpo está mentindo. Segundo, não sou eu que tenho que ficar com remorso. É o STF e o presidente e as instituições que cuidam da administração. Então, por que esse sentimento está comigo e não lá? Porque eu sou um trouxa. Aí eu seco minhas lágrimas, tiro o nó da garganta, guspo fora e falo que nada, que você foda. Porque senão você cai, entendeu? Não é questão de que você vai fazer o esquema. Eu mostrei aqui. Então aquele dia eu estava mentindo. Inclusive quando eu estou feliz, eu estou mentindo também. Você viu a desvantagem? As pessoas vão ver aqui às vezes um dia feliz e tal, e não sei o que lá, e o meu corpo está mentindo. Está mentindo. Não, mas você não estava feliz? Cara, eu estou muito bem, mas o meu corpo está mentindo. Infelizmente chegou a esse ponto, né? Nisso eu faço isso, então dá para inverter, tá? Uma vez eu fiz isso na banda, cara. Eu tinha um período assim, eu fiz isso na banda de música, assim, eu fiquei com dó depois da situação, mas o cara, eu começava a cantar, ele, agora é o Inácio. Ele falava assim, Inácio, eu sou teu fã, cara. Mas eu não sentia verdade naquilo, sabe? E ele falou, não, Inácio, um dia eu falei pra ele, cara, para de tirar onda da minha cara. Ele falou, Inácio, mas eu tô falando de verdade, eu gosto da tua atuação, gosto de quando você faz o seu papel. Eu falei, cara, para de me zoar. Eu fiz isso. Ele ficou de um jeito. Na realidade, o que aconteceu? Fui eu que inverti. Entendeu? Fui eu que inverti. É a minha interpretação que é verídica. E a minha sensação foi de deboche. E foi o que valeu. E do lado dele eu sei que foi verdadeiro o sentimento dele. Mas a minha interpretação falsificou. Está em mim, entendeu? Então a interpretação que eu tiver é a que vai contar. E será assim. E daí no final das contas é isso. Você vai dizer assim, Inácio, mas o cara se ajoelhou aos teus pés e falou que era verdade. Eu estou dizendo que é mentira. Eu não posso mais fugir disso, entendeu? Ou eu confio nisso, até porque porque é a mudança de tudo, né? Quebra todos os paradigmas possíveis em relação à vida humana. Isso é interpretar. E aí, isso acontece com a Bíblia. Eu não falei da palavra arrebatamento? Que eu tinha uma sensação, então é a minha interpretação. E é negativa. E é o que eu estou falando. Então, você confiaria em um mestre em que eu falo, cara, não, entendeu? Vamos supor assim, ó, tá vendo um mestre aqui, por exemplo? Vamos supor que eu narrei isso sobre o arrebatamento, essa coisa estranha. E eu já narrei mais coisas que eu falo, mas que o mar, lembra que eu falei do mar? Não, então, é maligno. Você viu? Isso é a minha decisão.
E é e é uma sensação mista com decisão, com o que eu quero, mas que deixa de querer, mas pode ser, se funde tudo e passa a ser o que eu quero. Mas não era há poucos instantes atrás. Eu mesmo vivi a vida inteira de que o mar era uma maravilha, mas eu narrei aqui que um dia eu cheguei no mar assim, fiquei olhando aquilo, sabe? Eu falei, isso é sinistro, cara. Não foi essas palavras que eu usei, mas assim. E eu não conseguia passar da minha cintura para lá. Falava, eu tenho medo, não gosto, é estranho. E eu estava certíssimo. Então é isso que acontece. Eu sinto, né? Eu falei outro dia do arrebatamento, reformulando então, e deu um belo vídeo, né? Acabou surgindo um assunto para falar aí. E então esse líquido esse sólido é a tua garantia. Você já viu que eu não posso esquecer da hora, eu tenho que sair daqui a pouquinho. Então tá. Por quê? Porque ninguém vai vir aqui. Você vai ver assim, Inácio, mas eu não. Daí você vai dizer, Inácio, mas eu não consigo ficar te sustentando. Entendeu? Daí você vai ver assim, que ele também tem isso. E eu também. Essa parte é muito igual nossa. E vamos se dizer que é mais ou menos aí que eu entrei, tá? É aí que o poder da mente mexe muito. É como se fosse um sólido humano, não sólido assim. É uma coisa da constituição humana. É aqui que eu entrei, nesse lugar assim, que eu consigo falar sobre isso. Então eu indico, vem aqui, ninguém vem. E esse lado é escuro. Você vai dizer assim, Inácio, a minha profissão, eu recebi hoje 3 mil reais, é o meu ganha-pão, a minha família vai comer hoje, graças a Deus, você vai falar tudo isso, né? Graças a Deus pelo meu trabalho, eu sou um cara honesto, fiz tudo. Veio do lado negro, de um lado escuro, desconhecido. Incrivelmente vem do lado escuro de lá o pagamento. Neste momento você está vendo que o dinheiro vem de um circuito até tua mão. E o mesmo vai passar por mim. É tipo uma costura assim. Eu faço o serviço para o fulano, ele me paga. Eu dei o serviço, isso é positivo. O pagamento vai ser a fechação do lacre para o controle. Nisso, da onde veio o dinheiro dele? De um outro que ele recebeu. E da onde veio o dinheiro de quem pagou ele? De um que recebeu, que eu recebo. Daí, ou que eu pago, que daí recebe, que paga, que daí recebe, e faz o circuito. E você viu que esse é o giro. E desse lado não acontece o giro. Como assim, por exemplo, que eu ia dar um exemplo e eu parei. Eu ia dar um exemplo do governo. Eu já dei esse exemplo do governo, mas não precisa dar de novo esse de pagar, de diminuir, né? Diminuir não é bem disso que eu ia falar. Dá para diminuir os juros, a água e a luz, abonar. Esse é um caminho, mas não é bem disso que eu ia falar. É outra coisa que ia somar com essa ideia que eu esqueci. Mas vamos ver se eu lembro. Então, então assim, neste momento, eu quero dizer para você assim, que quando você está de frente comigo, por exemplo, vamos pôr em prática aqui, vou começar a explicar. Eu e o Ayrton, eu estou no leste, no oeste, de costas para o oeste, e o Ayrton de costas para o leste. Não importa se está mais para o sul, porque daí é a posição que nós estamos aqui, o sol está lá atrás, né? E aí, mas não bem isso. Você vai dizer assim, quando você chegar num lugar, vamos supor que eu me encontre com um cara para fazer um orçamento, ele vai estar numa posição oposta à minha, a gente vai se encontrar de frente. Então, esse diz que nós não viemos do mesmo lugar. Ficou grave assim a situação. Eu vou falar assim, cara, eu vou dar um exemplo. Cara, como é que você conhece a história de Adão e Eva? Mas eu sei que você não é de lá. E é isso. Entendeu? Da onde você veio, cara? Que negócio é esse? Viu? Mas você tem uma Bíblia aí, mas a Bíblia é para você também. É bem assim. Isso é poder da mente, ó. Mas vai ficar contra quem fez estranho? Para mim. Mas você viu que nós consumimos uma igualdade? Nós consumimos isso em igualdade. Ele vai falar, cara, você tá louco?
Ele vai falar isso. Você tá louco, cara? Para, você tá imbecil? Você tá achando o quê? Porque ele não sabe. Ele não sabe disso. E eu vou falar assim, cara, como é que você tá lendo a Bíblia aí? Como é que você... como é que é a questão das descendências? Da árvore genealógica? Mas você veio do mesmo... É assim que funciona, entendeu? Você bota essa coisa em outro lugar, essa pessoa em outro lugar, em oposição a você. E nisso, você pode dizer que ela veio do futuro, se você quiser. O que acontece? Eu estou decidindo. Porque ninguém tinha o poder de decisão. E eu estou decidindo desse jeito estranho, entendeu? Porque tem a ver com aquela explicação que eu disse do jeito de decidir aqui. É uma decisão estranha que preserva um pouco do contato da mente humana por causa de uma característica da mente humana e ela poder continuar fingindo, entendeu? Que decide. O poder de decisão humano, nós vimos de macacos. Pois é, essa foi uma outra versão, né? Essa foi uma outra versão que foi dada. Essa foi uma outra versão que foi dada, que nós vimos de macacos. Então, dá para pôr mundo haja luz, eu sou o de Deus, mas você acha que ele vai gostar? Então, essa é uma igualdade que consumimos. Conseguem perceber a igualdade dominando-nos? Só que essa é negativa. A verdadeira começa da diferença. A verdadeira começa percebendo esses detalhes e ela te dá esse direito de você se diferenciar. Aonde nós somos igualizados. Que daí entra lá no quesito dinheiro, que eu realço o status dele. Falo, cara, você não pode me dar regras de sexo porque você tá num AP com piscina, né, cara? É outra transa, né, cara? Chuveirinho de 15 conto. O meu chuveiro é de duzentão no frio. Imagina a minha mulher que eu vou levar para casa. Você viu então? O presente da diferença. Da onde eu começo diante dessa igualdade mórbida que existe aqui, que o homem não consegue controlar, não adianta. O homem não vai conseguir aceitar que não é ele que ganha o dinheiro dele. Vai ser muito difícil isso e não sei se no futuro eu vou mostrar isso em prática. No sentido de que o dinheiro vem do nada. É por isso que fala, eu ganho. Quanto dinheiro você ganha? Quanto você está ganhando, Inácio? Eu estou ganhando? Entendeu? Fica no meu inconsciente isso. É uma chapuladinha no meu inconsciente dizendo que eu não trabalho, não faço por merecer, que eu ganho esse dinheiro. E eu conduzo a vida. Eu estou ganhando bem agora, estou ganhando 1.000 por mês aí, o salário mínimo. Tava ganhando, entendeu? É a língua que a gente usa, né? Então é mais ou menos isso. E acontece isso aí. E aí você pode pegar, aí você vai dizer assim, Nácio, mas você faz isso? Eu faço isso mentalmente. Entendeu? E aí você vai dizer, mas aí não tem graça. Não, então, é um processo que não está muito no jeito humano, né? O que eu fiz hoje? Uma curiosidade para você dizer assim, por exemplo... não preciso dar exemplo, eu já dei, né? Vamos voltar aqui que eu tenho mais coisa para dizer aqui, ó. Então, quando você entender isso, você vai ver um sólido e um líquido. Se você não... O que está acontecendo com o método humano? Tá líquido com líquido, ou seja, ponta preta aqui com ponta preta aqui. Quem está de frente aqui? Vamos pôr aqui, ó. Aqui tem uma caneta quebrada. Essa parte quebrada é a parte preta que é líquida. Tá assim, ó. Entendeu? Eu inverti. Sólido, líquido, sólido, líquido. Entendeu? Eu inverti. Tava assim, ó. Sólido, líquido, líquido, sólido. É como se nós se misturássemos aqui no meio, entendeu? E essas duas pontas nós não se metem. É que nem eu ter o meu cunhado e minha mulher. Aí nós três trabalhamos. Aí nós misturamos tudo. O amor pelos filhos. Olha o meu filho. Você tem que fazer. Ó, perceba aqui. Perceba isso. Então é como se nós fôssemos pegados por um espeto assim e colocado um de frente para o outro só com a parte nossa líquida. Para nós nos misturarmos. E aí vai vir, olha você, cara, aí vai vir tudo que é igual. Cara, eu conheci uma mulher, mas eu não
fala pra tua irmã, né, cara? Não sei o que lá. É o seguinte, cara. Daí cara, você tem que cuidar mais. O meu filho, eu usei isso aqui, ó. Eu fiz desse jeito aqui. Pegar, cara, comigo ele deita às 10 horas da noite. Vocês estão liquidificando as relações. Mas você viu que a parte do dinheiro ninguém toca, é de cada um? É de cada um. Você lembra aquele exemplo que eu falei do G da água, que vai... A água líquida, e daí vai no meio, você vai vendo ela solidificar e ela vira gelo? Então, foi isso que eu fiz. Eu fundi água e pedra. E é isso que eu faço aqui. Eu preciso inverter, eu preciso fazer para vocês verem aqui, ó. Vocês vão entender daí. Não vou rasgar. Eu não vou rasgar. Mas é assim, ó. Antes era assim, ó. Vamos ver aqui. Eu não vou rasgar porque eu gosto de papelzinho. Era mais, menos, menos, mais. Ó, mais, menos, menos, mais. Antes era assim. Agora é mais, menos, mais, menos, mais, menos. Entendeu? É o caminho que eu faço. Antes fica tudo mais ou tudo menos. Entendeu? Antes fica tudo mais ou tudo menos. Agora fica menos mais, menos mais. E eu sempre controlo uma coisa assim. Tipo aqui, ou ali, ou aqui, ou as três coisas. Entendeu? Eu fico sempre assim. Ou aqui. Toda a minha narrativa é que eu queria fazer, eu queria poder mostrar isso. Mas isso fica oscilando. É como se fosse assim. Eu começo a falar, ele começa a fechar e abrir. E ele fica menos mais, mais menos, menos mais, positivo, negativo. Aí tudo positivo, aí zera tudo. De repente fica os quatro, de repente fica só de um lado. De repente fica zero aqui, aqui, aqui. De repente fica zero aqui e só o mais ali, com todo mundo. De repente fica todo mundo com mais e menos. De repente dá para dividir metade do Oriente com menos, metade com mais. De repente dá para fazer todo o Oriente mais e todo o Ocidente menos. Entendeu? Isso fica oscilando. É como se fosse um processo quântico. Fica saindo, trocando de lugar. Toda a minha prosa fica oscilando assim. E eu não deixo mais dar mais, menos, menos, mais. Eu faço menos, mais, menos, mais, menos, mais. Ou mais, menos, mais, menos, mais, menos. Ou seja, quando eu sento na mesa agora, era líquido e líquido. É uma forma de expressão que eu uso para identificar essa coisa, tá? E nós nos misturamos. Meu amigo, você é lindo. Você porque as contas, tudo é misturado. A profissãozinha é de cada um. Seu dinheirinho, ele com 200 no bolso, eu com 300, o outro tem um no banco 50 mil. E aqui, ó, essa coisa é uma coisa que é igual. O que aconteceu na minha história? Eu inverti isso. Agora bate líquido e pedra. Entendeu? Ou pedra e pedra. É por isso que fica rígido o assunto. Ou seja, numa prosa minha e do Ayrton, esse menos não existia. Fica mais e mais. Entendeu? Não existia. Aqui está existindo. Agora o que acontece? Ou eu sou mais ou o Ayrton é o menos. E antes não acontecia. Ou eu sou menos e o Ayrton é o mais. Quando eu estou em casa, eu estou em casa com 3 pessoas. Menos, mais e menos. Antes dava tudo mais ou tudo menos. Entendeu? Mas tem sutilidades aí de origem, que vem por primeiro, mas é basicamente assim. Agora, quando eu estou com 3 pessoas, fica o mais, o menos e o mais. Menos, mais, menos. Eu organizo em fila e impeço esse circuito, entendeu? É como se tivesse 15 pessoas, eu vou menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Eu não vou deixar dar menos, mais, menos, 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 entendeu? Eu vou colocar um. E nisso é como se fosse uma conversão que passa por dentro da gente. E inverte a modo que... É horrível, cara. É isso que eu descobri. E isso é psíquico. Inverte é como se passasse por mim e pelo Ayrton e fizesse isso, ó. Roubasse isso. Convenientemente, eu e o Ayrton.
convenientemente, como é que eu inverto aqui? Convenientemente dava menos e mais. Não, menos e mais. Assim, ó, aqui. Convenientemente. Convenientemente, mais e mais. Convenientemente. Agora, se tem 4 pessoas aqui, eu coloco menos, mais, menos. Eu coloco assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Não dá pra pôr 1, 2. Entendeu? 2 negativo perto. Porque daí vai haver uma inversão aqui no meio, mais e menos. E vai controlar esses dois aqui. A mesma coisa aqui, mais e mais. Vai dar uma inversão aqui no meio de mais e menos. Ó, mais, menos, mais, menos, mais. Ah, daí vai pegar aqui. Vai dar, é bem isso, fica 1 na realidade. Dá pra fazer, ó. Mais, fica 1 menos aqui, fica mais, menos, mais. Fica menos, mais, menos. Se eu não fizer isso aqui, uma coisa no meio faz essa inversão e mantém a conveniência. Que esse aqui é o espaço que eu falo, o presentinho, tá? Que tá entre nós aqui, ó. Por isso que daí eu e você fechamos negócio, eu e você concordamos mais com mais. E nossos menos foi manuseado. Só que foi manuseado para que fique originalmente. Nós só não conseguimos manusear isso. Como que eu estou manuseando? Qual que é como que você está? É só você ver que eu discordo de você. E eu discordo de você e faço você discordar de mim. Ó, eu discordo de você e faço você discordar de mim. Menos e menos. Eu discordo de você, eu invento aqui e faço. E é como se eu pulasse aí em você e controlasse a tua reação, brother. É tipo assim, pá, e pulo lá isso é, cara, ó, eu acho que eu nunca fui tão claro assim. Você vai dizer, mas não, Inácio, você não me controla, não, nada a ver. Então, essa é a parte consciente, que a gente não percebe, que é onde deve haver, de certa forma, esse respeito. Então, lembra que eu falei que uma menininha de 5 anos já dá pra ripa na chulipa? Isso é no inconsciente, mas na prática. Aí, ó, faz parte desse processo, entendeu? Você lembra que eu falei que amor de mãe e namorada tem que ser o mesmo sentimento? Você consegue? Não, mas inconscientemente eu sei que é. E inconscientemente a minha mãe tem que ser querida por mim como eu quero a minha namorada. O método usual que vocês conhecem é de Satanás. Mas que absurdo você falar que vai comer a mãe igual come. Cara, fodeu. É uma história estranha e eu narro aqui assim, desse jeito. Isso é o inconsciente. Ele neutraliza a carne e as distinções. Faça o bem sem olhar a quem. Entendeu? E dá nisso. Nisso anula a idade. Anula a idade. Uma menina de 40 e uma de 5, para mim, é a mesma coisa. Oh, que heresias! Aí Satanás grita, que heresias esta? Você falando na internet? Este homem está possuído? Aí vai vir Satanás, hein? Cuidado! Cuidado! Que onde já se viu? Mas claro, meu querido, é aí que está o segredo. Eu falei em igualdade e a visão da diferença me dando essa vantagem tal, mas porra, e olha o meu poder, mas é tudo conceitual. Eu nunca vou pôr a mão numa menina de 5 anos, por quê? Diga, preste atenção, por favor, e não concluam, não tirem conclusões precipitadas sobre mim, tá? Eu nunca vou pôr a mão numa menina de 5 anos, porque o mundo não permite, mas eu quero e posso. Aí, ó. O querer e poder. E ela quer e pode. Mas, se eu fizer isso, o que acontece comigo? A obra de Satanás atua
e eu vou pro cilindró, eles rapam minha sobrancelha, me fazem de mulherzinha e eu sou estuprador. Mas Satanás possui as pessoas e fazem estuprar a criança, porque no modo carnal ele usa esse direito divino de... Por isso que tem o estupro. Há em um lugar onde isso é permitido. Satanás possui em carne e ele não viola a lei daí. Só que isso fica fugaz para a carne, né? Entendeu? Porque ele governa isso. E ele vai sair dos parâmetros iguais e vai usar no estuprador. Ele possui o pai, o homem, ele no inconsciente do homem, o homem vai ter a permissão, entendeu? Não vai ser errado lá neste lugar, entende? Por isso que tem que saber essas duas coisas aí, que é por isso, é daí que surge o estuprador. O Satanás possui ele e ele vai aliciar a menor. E isso vai virar um crime hediondo e vai ficar chato, e é feio, e é mau, e é ruim, não se deve ser feito, mas é por isso que há. Você vai dizer assim, Nácio, o que você está falando? Ué, cara, estupradores existem há quantos anos? É desse lugar que acontece isso. E ainda te digo, lembra daquela absolvição? Que eu falo que o estuprador estuprou minha filha e ainda vai para o céu? Agora eu posso evitar com base nessa análise aqui. Essa é a justiça com as próprias mãos. Entendeu? Por quê? Porque quem que foi o pai que teve o filho estuprado? Eu. Quem que se fudeu? Eu. Quem que vai? E eu tô aqui achando que vou pro céu. Esse tralha vai pro céu e eu vou junto ter que olhar pra cara dele? Ou se bobear eu vou pro inferno e ele vai pro céu? Ou se bobear ele vai pro inferno e me leva junto? Por causa desse uno que existe. Entendeu? Então, por quê? Por causa de se ligar nisso aqui. Então tá. Entendeu? É mais ou menos isso para nesse vídeo aí. Ficou um bom vídeo, né? Bastante tempo aí. Tomara que eu consiga baixar. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas é isso aí, foi. Até mais, tá? Cuidado com conclusões precipitadas, né? Não tirem conclusões precipitadas sobre mim, porque isso é feio. Eu queria falar mais, mas eu vou ter que parar, vai ficar muito longo o vídeo. É basicamente isso aí. Então, essa inversão vai acontecer assim. Eu vou ficar com a água e vou pôr o sólido aqui. Entendeu? Num lugarzinho, bem aqui no meio, vai haver a conversão da oposição, porque o sólido é apenas oposto ao líquido, é a mesma coisa, mas pela mente ela é duas coisas diferentes. O gelo e a água é um estágio de transição, é ali onde vai fazer a inversão e vai virar sólido. Essa é líquido aqui no meio, ó. Sólido, líquido, sólido, líquido, mas aqui no meio se neutraliza isso aí. É por isso que dei esse exemplo aí. Então aqui vai ter o líquido e o sólido ali. Ou eu vou deixar o líquido e o líquido, mas eu vou solidificar liquidalmente. Não tem mais jeito, eu faço isso, né? Mas eu vou fazer questão de deixar a parte do sólido. É por isso que eu chego primeiro falando em dinheiro. Entendeu? Ou seja, o seguinte, quando o cara começa, daí ele vai falar o seguinte, daí ele vai querer vir pegar a igualdade e dar manifestos de sexo. Olha, porque as mulheres gostam de fazer assim. Eu falei, quanto que você ganha, cara? Ó, ninguém espera isso. Eu vou lá no sólido dele. Ele tá querendo trabalhar o líquido entre nós. Porque ele tá sendo manipulado. Ele está sendo manipulado, entendeu? E eu descobri isso, e agora é a minha defesa. Nem sou eu que estou fazendo isso. Ele só está sendo manipulado. Eu falo, cara, ó, o sexo é mulher assim. Mulher, cara, você tem que tratar desse jeito, ó. Jantar. Eu falo, cara, mas qual que é o teu salário? 20 mil? Como é que você quer me dar lição de sexo? Aí, ó. Líquido, sólido. A oposição.